Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. Como a nossa irmã Sueli anunciou, nós vamos conversar com vocês hoje sobre a vida desse importante personagem do cristianismo primitivo. Nós vamos falar sobre Maria Madalena. Gostamos de usar um complemento, Maria Madalena, a sublime injustiçada. E ao longo do nosso bate-papo aqui a gente vai dizer por quê. Para que a gente possa, de certa forma, alinhar o nosso pensamento, eu quero abrir com uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, quando o mestre diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Meus irmãos, a figura de Maria Madalena sempre gerou muita polêmica nos meios religiosos. A verdade é que desde o século VI, esse personagem tem sido alvo de uma difamação orquestrada da sua imagem. E é necessário que a gente faça justiça com esse importante personagem do cristianismo. O fato é que durante muitos séculos até hoje, a igreja dominante passou para os seus fiéis, e a maioria de nós somos originários da igreja católica, não é? A igreja passou a imagem de que Maria Madalena era uma prostituta arrependida. Nenhum dos evangelhos cita como sendo uma prostituta. Ao contrário, cita-a como uma mulher obsediada que foi carinhosamente curada por Jesus. A gente pode afirmar com segurança que Maria Madalena foi um dos principais discípulos do Mestre. Muito provavelmente esteja aí o verdadeiro motivo dessa campanha difamatória. Porque não estamos aqui para criticar nenhuma religião em absoluto, mas os fatos estão aí, não é? Me digam o seguinte: na igreja dominante, que dominou aí o planeta por milênios, por mais de um milênio, qual é o mais alto cargo que uma mulher pode ocupar? Já pararam para pensar nisso? O máximo, freira, não é? Que ainda é subordinada a um padre. Nós estamos no ano 2019, quase 2020, não é? E até hoje, na hierarquia da igreja, você não tem mulheres ocupando cargos de alguma relevância, hierarquicamente falando. E percebem que se fosse feita justiça ao real papel de Maria Madalena, a igreja teria que mudar um pouco esse conceito, essa forma da sua organização e considerar a mulher. Puxa vida! Maria Madalena é tão importante que, se vocês lembram, para quem foi que Jesus, após o seu desencarne, após a crucificação, primeiro apareceu? Não foi para nenhum dos 12 apóstolos, foi exatamente para ela, não é verdade? Lembra que ela foi muito triste, 3 dias depois foi até a porta do túmulo e o mestre lhe aparece? E foi ela mesma quem anunciou para os apóstolos a volta de Jesus. Ela que foi emissária dessa informação tão importante. A história de Maria Madalena é um significativo exemplo de reforma íntima, de mudança importante a caminho da luz. Essa história dela indica que a gente, se quiser, somos capazes de vencer os nossos maus hábitos, as nossas imperfeições. Nem estou de longe aqui propondo, sugerindo que a gente consiga promover uma mudança tão radical como conseguiu Maria Madalena.
Mas é um exemplo de que é possível que a gente promova mudanças no nosso comportamento, não é? E nosso outro objetivo é que a gente veja esse espírito com outros olhos. Eu vou convidá-los a gente fazer uma viagem de 2000 anos atrás. A história de Maria Madalena está descrita no livro Boa Nova, no capítulo 20. História essa trazida por Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Maria de Magdala ou Maria Madalena, Magdala porque as pessoas falavam, né? Jesus de Nazaré, onde ele nasceu. Maria de Magdala, porque Magdala era a cidade que ela nasceu. Era uma mulher de uma beleza fulgurante, ela de fato era muito bonita. Tinha ouvido as pregações do Evangelho perto da vila principesca onde vivia, ela era muito rica. Até então, em função da sua beleza e do seu poder econômico, a sua vida era uma entrega total aos prazeres carnais, sempre na companhia dos patrícios romanos. Sua beleza escravizava os admiradores aos seus caprichos de mulher, mas o seu espírito tinha fome de um amor verdadeiro. Quando ouviu Jesus, ela ficou muito tomada por admiração por aquele homem, pela sua mensagem. Afinal de contas, que amor seria aquele? Algumas sensações diferentes após ela ter ouvido o Mestre vibraram no mais íntimo do seu ser. Sentiu uma paz que não tinha experimentado até então. O profeta de Nazaré havia implantado em sua alma novos pensamentos. Depois de ouvi-lo, espírito sensível como é, notou que as facilidades da vida mundana traziam-lhe, na verdade, um enorme tédio. Compreendeu, naquele instante, que os bens materiais, os prazeres mundanos, enfim, são essas coisas todas que arrastam para tolas ilusões. A fala do Mestre ressoava, como eu disse, no mais íntimo do seu ser, porque aquele homem convidava as pessoas para uma vida nova. Depois do dia que ela teve a oportunidade de ouvi-lo, não conseguiu dormir a noite toda, ficou meditando. Afinal de contas, a gente recebe convites de reforma o tempo todo, não é? Aqueles de nós que caem em si, que despertam para o verdadeiro sentido da vida, lembremos Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles de nós, como eu digo, que caem em si, começam a burilar-se, a se questionar e vão gradativamente se desapegando dos hábitos arraigados há tanto tempo. E como é difícil a gente mudar hábitos, né? A hora é agora, a gente não pode alegar ignorância. Mas voltemos a Madalena. Como eu disse, ela passou a noite toda refletindo. Na manhã seguinte, um barquinho atravessava o lago de Genezaré, conduzindo Madalena, a pecadora, a Cafarnaum, onde estava Jesus. Era a casa, Jesus estava hospedado na casa de Pedro, o apóstolo. E nas suas cogitações íntimas, quando ela atravessava ali o lago, ela pensava assim: como o Senhor a receberia? Mesmo com muita dúvida, a sua consciência indicava que ela seguisse em frente, que fosse. Se possível, desejaria trabalhar na execução daquelas obras puras, redentoras. Se fosse necessário, ela renunciaria a tudo. Era essa a sua disposição. De que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se no final de tudo isso ela ainda tinha uma grande sede de amor? Envolvida nesses pensamentos, ela chegou à humilde casa de Simão Pedro. Jesus parecia esperá-la, recebeu-a com um grande sorriso. Ela, emocionada, sentou-se a seus pés, o peito oprimido de emoção, e vencendo essas dificuldades, com a voz trêmula, ela diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Minha existência
Como todos os prazeres têm me trazido uma vida estéril, amargurada. As lágrimas rolaram, Jesus a observando com bondade, e ela continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma de vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus, percebendo as profundezas do pensamento daquela mulher, diz assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Acaso poderias pensar, diz Jesus, que no mundo alguém estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Conhecemos essa frase de Jesus, não é? Ninguém havia falado assim à sua alma. Os mais levianos pervertiam as suas boas inclinações, e aqueles aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. E com esses comportamentos confortadores, Maria acentuou assim: sim, Senhor, tenho sede do verdadeiro amor. Sim, Jesus, tua sede é real e é imprescindível compreendas que a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. E Jesus prosseguiu com alguns ensinamentos indicando como se faz para alcançar o reino dos céus, que era necessário dedicar-se, sacrificar-se, não é? E citou a dedicação das mães como exemplo. E Madalena voltou a chorar, porque em função de algumas situações que haviam ocorrido na sua vida, ela não mais poderia ser mãe. E ela diz assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe, porque Jesus havia se referido ao amor de mãe. E Jesus diz assim: qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se consagrou em espírito aos filhos de outras mães? Maria sentiu-se amparada novamente e comovida disse assim: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinas. Procurarei os infortunados para aliviar-lhe as feridas do coração e estarei com aleijados e leprosos. O diálogo continuou e ela percebeu que era hora de partir, porque os apóstolos, e principalmente o Pedro, já estavam olhando meio torto assim para ela, né? O Pedro não era fácil, não, viu? E aí ela ainda pergunta assim: Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? E Jesus disse: certamente que partirei, mas estaremos reunidos eternamente em espírito. Quanto ao futuro, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. E o mestre sorriu-lhe novamente e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Meus amigos, a partir desse memorável encontro na casa de Pedro em Cafarnaum, ela seguiu Jesus em todos os seus passos. Abriu mão de toda a sua condição, seu dinheiro, os seus recursos, não é? A vaidade, e seguiu Jesus, inclusive durante o drama do Calvário. Se vocês se lembram dessa imagem, aos pés da cruz dos seguidores de Jesus tínhamos 3 pessoas. Lembram disso? A mãe de Jesus, Maria, o apóstolo João, o único dos apóstolos, e Maria Madalena. Ela estava lá.
Após a crucificação, muito abatida, fica por ali, sem saber bem o que fazer, vai até o túmulo. Jesus lhe aparece em espírito, como a gente já viu, e foi ela então que viu o Mestre pela primeira vez após o seu desencarne. Esse fato tem uma profunda relevância e mostra, de fato, a importância de Maria. Não foi a nenhum dos apóstolos que o Mestre apareceu. A seguir, Jesus se fez ver a todos naquela cena em que ele dá orientações, e Tomé, inclusive, quer tocá-lo, né, ou ver para crer. E Jesus pediu que eles divulgassem a boa nova, que se espalhassem 2 a 2, cada um para uma região, para divulgar o seu evangelho. E depois ela seguiu junto com os apóstolos, estavam em Jerusalém, porque Jesus foi morto em Jerusalém, todos foram para a Galiléia. Alguns dias depois, os apóstolos começaram a seguir, cada um para uma região, e ela foi a cada um deles e implorou que eles permitissem que ela os acompanhasse. Todos negaram. Nenhum dos 12 apóstolos aceitou a sua companhia. E mesmo Jesus tendo dado todas essas orientações, não é? Porque pensaram no seu passado, não confiavam no coração de uma mulher. E nós estamos falando dos apóstolos, né? Imagina, né? Sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis, porque eles seguiram embora, cada um foi cuidar da sua vida, né? E as propostas voltaram, ela era uma mulher muito bonita, e a convidavam para novas quedas. Não tinha mais recursos, foi trabalhar em serviços domésticos em Magdala e Dalmanuta para sobreviver. Foi muito forte nas horas difíceis, manteve a alegria nas horas de sofrimento, permaneceu fiel. Compreendeu que agora palmilhava o caminho estreito de que Jesus falara, né? Então, certo dia, um grupo de leprosos aproximou-se da cidade de Dalmanuta, onde ela estava lá trabalhando. Cansados, tristes, eles procuravam por Jesus Nazareno. A notícia das curas de Jesus percorria toda aquela região, e esse grupo de leprosos foi tentar encontrar Jesus, né? Também para pedir, porque não sabiam que Jesus havia sido crucificado, porque não tinha WhatsApp, Facebook, nada dessas coisas, né? Então os coitados ainda estavam lá atrás de Jesus. Não podiam entrar na cidade, porque eram proibidos que leprosos entrassem nas cidades. E ela, soube disso, foi até eles, nas cercanias da cidade de Dalmanuta. Explicou que o Mestre havia sido crucificado, porém reuniu-os sob as árvores, ao relento, e falou do Evangelho. Falou das esperanças, dos ensinos de Jesus, que o reino dos céus está nos aguardando, que a felicidade não é deste mundo, e foi trazendo todas essas mensagens, e aquelas pessoas foram começando a encher seus corações das claridades do Evangelho. Em seguida, as autoridades locais decidiram expulsar aquele grupo, que eles não podiam ficar nem por ali, e Madalena, percebendo que aquela sua fala do Evangelho havia modificado a vibração, o sentimento, o coração daquelas pessoas, trouxe um pouco de alegria, um pouco de esperança, decidiu seguir com eles para Jerusalém. Passaram a noite ao relento, mas alguma coisa havia mudado naqueles corações. A alegria, a certeza, as esperanças de Maria Madalena contagiou a todos eles. Chegaram em Jerusalém, porém foram para o Vale dos Leprosos. Jerusalém era a maior cidade da região e era a única que tinha uma região fora, nas cercanias da cidade, para que essas pessoas ficassem lá. Era um depósito de pessoas com lepra, na verdade. E o que ela fez? Aquela mulher linda foi com eles. Passou a viver lá no Vale dos Leprosos, junto com todos eles.
Todas as tardes ela reunia aquelas pessoas naquele estado deplorável e falava das esperanças, das alegrias do Evangelho, dos ensinos de Jesus. E aqueles rostos desfigurados acabavam enchendo-se de alegria, porque afinal de contas, qual é o tamanho desta encarnação perante a eternidade que nos aguarda? Se a gente parar para pensar nisso, isso muda o prisma, a forma de encarar a vida, não é? Uma nova luz tocava aqueles corações. Maria lhe dizia que as aflições desse mundo são a porta de entrada no reino dos céus. Aquelas pessoas agonizantes arrastavam-se até ela, né? E ela lembrava o mestre e abraçava cada um deles carinhosamente. O que aconteceu? Com o passar do tempo, nesse contato tão próximo, não é? Algumas manchas cor de violeta apresentaram-se na sua pele. Ela estava contaminada, estava doente, estava com lepra. Mesmo assim, continuou seu trabalho, compreendeu a sua nova situação, a porta estreita da vida, mas sentiu-se feliz de enquanto pudesse levar um pouco de esperança àquelas pessoas. Todo mundo ali só falava no reino dos céus, no reino de Deus, e que a criatura deveria edificar esse reino no seu próprio coração. Esse foi um trabalho feito exatamente por ela. Sobre Maria Madalena, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz assim: ninguém, Emmanuel falando isso, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, diz assim: Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Novamente, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, diz assim: entre os que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. O fato, meus irmãos, no Espiritismo a gente não cultiva a idolatria, mas os dois maiores exemplos de reforma íntima efetiva numa única existência carnal, numa encarnação, são exatamente Maria Madalena e Paulo de Tarso. São os dois maiores exemplos. Ela percebeu que a sua estada nesse mundo estava chegando ao fim. Desejou, portanto, ainda um último desejo, rever os amigos dos tempos das pregações de Jesus. Ela desejava, antes de desencarnar, rever João e Maria, o apóstolo João e a mãe de Jesus. Os dois moravam na cidade de Éfeso, ela estava em Jerusalém. Sabia que a sua hora estava próxima e ela desejou, realizar o seu humilde feito. Despediu-se de todos, deixando ainda palavras de fé, de esperança, e aquelas pessoas comovidas, pegavam as esmolas que tinham recebido, davam para que ela pudesse se manter durante a viagem. As crianças vinham beijar-lhe as mãos, e assim a ex-pecadora deixou o Vale dos Leprosos, através de estradas difíceis, tendo que esconder-se. Ela procurava caminhar à noite, porque os leprosos não podem se movimentar. A peregrinação foi difícil, sofrida, precisou recorrer à caridade, pedir esmolas, sofreu muitas humilhações. E com imensas dificuldades, Maria Madalena, a certa altura, sobre uma colina assim, ela avista o casario da cidadezinha de Éfeso, estava próxima, mas as dores eram terríveis, ela não tinha mais condições, não tinha forças, não conseguia mais caminhar e desfaleceu ali mesmo, já próximo da cidade. Um casal de uma modesta família de cristãos das cercanias lá de Éfeso, a encontrou e levou até uma tenda humilde.
Quando ela acordou, ela falou o seu desejo, e esse casal foram até a cidade de Éfeso e trouxeram João e Maria para revê-la, conforme ela desejava. Foram dias de muito sofrimento, muitas dores, debatendo-se entre a vida e a morte. E uma noite essas dores atingiram o seu auge. Os olhos físicos estavam fechados, mas com os olhos da imaginação, ela naquele sofrimento, com aquelas dores, ela conseguia visualizar o lago de Genezaré, ali, aquele em que Jesus fez todo o seu evangelho, né? Os companheiros de fé, e é claro, ela visualizava o Mestre querido. De minuto a minuto ouvia-se um gemido surdo, eram muitas dores. Os presentes ali em torno, orando em torno do leito, né? Até que certa altura notaram que o seu peito já não mais arfava. Mas ela, Maria Madalena, experimentava uma grande, uma consoladora sensação de alívio. Em seguida, ela sentiu-se, viu-se sob as árvores lá de Cafarnaum. Percebeu que estava lá. Em verdade, ela estava lá, em espírito. As aves cantavam, as ondas suaves do lago acariciavam seus pés, assim ela estava na margem do lago de Genezaré. Foi quando ela olhou para o lado assim e viu uma figura majestosa, envolvida numa luz divina. Era Jesus. O mestre devagarzinho vem assim, caminha até ela com os braços abertos. Ela, com uma alegria indefinível, feliz, ajoelha-se e diz: Senhor. Ele a levanta carinhosamente, calmamente, coloca em seus braços e diz assim: Maria, vim buscar-te. Passaste pela porta estreita, amaste muito, vem comigo. Essa é então, meus amigos, a história, trazida de uma maneira muito breve, a história desse espírito que continuou dedicado após a morte de Jesus e fez esse trabalho junto aos leprosos, abriu mão da beleza, da riqueza e seguiu Jesus. Não temos notícias de outras encarnações desse espírito, mas o nosso objetivo em trazer essa bonita história é que a gente faça justiça a esse sublime, a essa pessoa sublime. Obrigado pela paciência, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.